Salmo 57. Davi fugindo de Saul na caverna, inspirado por Deus, escreve esse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar juntos do início? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a sua glória. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Oh, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nossa alma se abriga debaixo das tuas asas, Senhor, até que todo esse perigo, até que toda essa calamidade passe. Porque o Senhor é grande, poderoso sobre toda a terra. Onde é o meu Deus? Cantarei
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, quão grande, meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande. O tempo está nas mãos dele. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. Começo e o fim. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é meu Deus. De novo, nome sobre todo nome, sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é meu Deus. Quão grande, Ele é grande. Cantarei quão acima de tudo e de todos, reina sobre tudo, os hão de ver
vida nas tuas mãos. Tem misericórdia de nós. Glorifica o teu nome sobre toda a terra, porque o teu nome é sobre todo nome. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Nossa família, sabendo que o tempo está nas tuas mãos. O Senhor faz tudo como te agrada. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Seja exaltado a Deus acima dos céus, e tua glória encha toda a terra. Amém. 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo On, um dos professores aqui da casa do Seminário Teológico Servo de Cristo, e é um prazer poder me dirigir a todos vocês nesse tempinho de capela, para onde e de onde convergem e saem todas as coisas do nosso seminário. E nesses tempos difíceis, eu tive um exercício aí de ler a carta de Tiago às igrejas espalhadas na dispersão, e eu gostaria de refletir sobre algumas coisas que Tiago nos apresenta, particularmente na primeira parte do capítulo 1, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Meus irmãos, tenho por grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E no versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento e data mais ou menos do final da década de 40 ou início da década de 50. O autor é Tiago, irmão do Senhor, também chamado de Tiago o Justo, que durante a vida de Jesus não deu muito bola para aquilo que Jesus estava fazendo. Pelo contrário, quando nós vemos nos evangelhos, a nítida impressão é que os familiares de Jesus consideravam Jesus meio que fora de juízo. Mas com a sua morte e com a sua ressurreição, Tiago não somente é convertido ao evangelho, mas pouco a pouco passa a ocupar postos importantes de liderança e chegando diante e de acordo com a tradição a um posto aí de bispo da igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém, e nós podemos ver a proeminência de Tiago, por exemplo, em episódios como o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, e a própria carta que ele escreve às tais 12 tribos da dispersão, que é uma linguagem que Tiago usa para se referir a todas as igrejas que estão dispersas pelo Império Romano, particularmente o seu campus principal, o seu alvo principal, que são os judeus convertidos ao cristianismo, que por associação estão de alguma maneira relacionados a essas 12 tribos. O grande problema é que quando Tiago escreve essa carta aos seus irmãos, esses irmãos espalhados pela diáspora e também os irmãos que estavam em Jerusalém estavam passando por crises. Na Palestina mesmo, nós temos relatos de períodos de fome naquela situação. E os judeus também fora do entorno da Palestina, já espalhados pelo amplo território do Império Romano, também muitos deles, cristãos, estavam vulneráveis às dificuldades de cada lugar e também a algo que estava começando a nascer como perseguição política ou algo relacionado à perseguição dentro do contexto mais amplo judaico, enfim. Os cristãos de antes e de hoje nunca gozaram de uma situação de paz e tranquilidade. Pelo contrário, quando nós temos algo que é paz e tranquilidade, a gente pode ter a impressão que nós estamos em um terreno meio obscuro, porque esse não costuma ser o status do cristão no mundo dentro da qual ele vive. E Tiago ele começa a nos dizer algo que, pela nossa experiência e pela nossa vida, nós achamos que é extremamente difícil de ser feito. Ele diz: meus irmãos, no versículo 2, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quando nós falamos de provação,
nós estamos nos referindo àquilo que Deus permite acontecer na nossa vida em termos de dificuldade, em termos de tribulação, para que por meio desse processo doído nós possamos sair melhores, mais parecidos com Jesus Cristo. Mas ninguém gosta de passar por provação. Ninguém gosta de experimentar na pele a dor, a perda, o aperto financeiro. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, que podem sim ser tempos de provação da nossa fé, que podem ser momentos que Deus, com certeza, na sua soberania, permitiu acontecer, cujos propósitos claros nós desconhecemos, mas cujo alerta está aqui dado. Irmãos, alegre-se com as provações. Não pelas dores da provação, não pelas agruras que as provações nos causam, porque ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrer, mas por um motivo maior que Tiago vai explicando pouco a pouco. E quando nós entendemos a dimensão e o uso que Deus dá a essas provações, aí sim nós entendemos o porquê Tiago está nos convidando a estarmos alegres. E porquê lá no versículo 12 ele vai dizer que quem passa por provação com perseverança é feliz e bem-aventurado. O fato de passarmos por provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A provação da fé. A provação daquilo que nós somos diante de Deus e das nossas convicções. Não são diante de momentos calmos, de momentos de aparente felicidade e alegria, que o nosso interior ele é lapidado, que as nossas virtudes são colocadas à prova, que nós somos realmente expostos àquilo que nós somos e àquilo que nós achamos que nós somos. As provações nos ajudam a enxergar as nossas limitações e a nossa constante dependência de Deus. E Tiago nos ensina a vivermos, a experimentarmos, a passarmos pelas provações, porque essas provações geram em nós perseverança. Um espírito resiliente. Nós não estamos falando apenas de uma breve paciência, como algo que se esgota lá na frente, não! É uma perseverança. É aquela confiança inabalável que você tem nos propósitos de Deus, naquilo que Deus está fazendo, mesmo que de maneira oculta ou de uma maneira que Ele não revela de cara os seus propósitos e as suas finalidades, os seus objetivos. Mas nós estamos lá firmes, perseverantes, crendo que as provações não são o fim para nós, mas são meios para que Deus possa nos abençoar. E quando nós pensamos nessa perspectiva apresentada por Tiago, é bem capaz de nós, a despeito das dificuldades do nosso momento, nos alegrarmos em saber que Deus usa as provações àqueles que Ele ama, àqueles que Ele quer ver cada vez mais parecidos com Jesus. E no versículo 4, continua dizendo: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Em suma, o que o Tiago está dizendo para nós hoje é que essa perseverança, ela não é algo momentâneo, ela não é algo relacionado a um alívio instantâneo da nossa alma diante das situações caóticas que nos cercam ou que acontecem conosco. Muito pelo contrário, a perseverança tem uma ação contínua e ela visa um fim completo: nós sermos maduros e íntegros. Quando Tiago fala de perfeição, teleios, ele está falando não da perfeição cujo atributo é divino. Não, ele está falando de maturidade. E aqui nós temos a clara divisão entre os maduros e os imaturos na fé. Porque os imaturos capitulam diante da primeira dificuldade sem ao menos discernir para que serve essa dificuldade, quais são os propósitos dessa dificuldade e se Deus permitiu aquela dificuldade. Os maduros já não têm medo de colocar a sua cara vulnerável a esses momentos que com certeza vão acontecer conosco, hoje, amanhã
e até a nossa existência cessar e nós fomos chamados à presença de Deus. Porque é por meio das provações que Deus molda o nosso caráter para que nós possamos ser maduros na fé e íntegros. Integridade tem a ver com inteireza do nosso coração. Será que o nosso coração é inteiro diante do Senhor? Ou será que o nosso coração é inteiro ao Senhor? Ou será que nós não colocamos e nós não restringimos a ação de Deus, a presença de Deus, a um cômodo que nós consideramos como especial e trancando Deus naquele lugar, pensando que Ele está sendo honrado quando Deus quer ter o controle absoluto da nossa vida? Viver em nós. A maturidade e a integridade são frutos desse momento de provação que cada um de nós podemos estar vivendo. E com certeza estamos vivendo cá entre nós. Como você tem agido e como você tem lidado com essa situação? Todos nós estamos sofrendo nesse tempo de pandemia, na verdade, e às vezes nós ficamos meio que anestesiados ou muito sensíveis às possíveis causas do descontrole social, político e religioso que nós estamos vivendo. E para esses momentos, Tiago nos convida a termos em mãos 2 instrumentais. Quer ver no versículo 5? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. É nesses tempos de caos social, são nesses tempos de desintegração que nós precisamos ter a nossa mente tranquilizada e serenizada pela sabedoria que vem do alto. É uma das únicas vezes que Deus promete por meio da sua palavra para a gente pedir que Ele vai dar liberalmente. Não tem nenhuma restrição àquele que pede a Deus sabedoria. E sabedoria é a forma divina, a iluminação que Deus dá para que nós possamos enxergar melhor o caminho da nossa vida e trilhar por esse caminho de forma excelente. Não é mero acúmulo de informação, não é algo relacionado só à nossa capacidade cognitiva, está relacionado à nossa experiência com Deus, à nossa intimidade com o Senhor e à sensibilidade que Ele nos permite ter em olhar para o mundo e olhar para além daquilo que nós estamos enxergando no mundo. Precisamos, nesses tempos de sabedoria, sabedoria para aconselhar, sabedoria para responder nas nossas mídias sociais, sabedoria para nós não sermos abalados com uma infinidade de informações verídicas ou inverídicas que vêm dia após dia tirar o nosso foco daquilo que realmente é principal e essencial. Peçamos a Deus a sabedoria. E Tiago vai dizendo: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Precisamos exercitar nesse momento o segundo grande instrumental que nos faz sobreviver às provações, que é a nossa fé. Nós não estamos falando apenas da fé como um esforço de nós crermos na salvação. A fé bíblica é muito maior do que isso, porque aquela fé que nos salva é aquela fé também que opera em nós continuamente até o dia da nossa redenção final. É a nossa confiança total e irrestrita de que Deus, por mais que as situações ao nosso redor pareçam apontar para o caminho contrário, Deus permanece soberano e Senhor da história. Nós podemos confiar nele. Deus usa instrumentais diversos no mundo. Deus usa a graça comum operando, por exemplo, na medicina, na ciência. Mas acima disso, o cristão tem um patamar de confiança mais elevado. O cristão confia não apenas naquilo que o cerca, mas no Deus que o governa. Como será que a nossa fé tem sido lapidada nesses momentos de dificuldade?
E até para pedir sabedoria nós precisamos pedir com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Ou seja, nós estamos vivendo num momento assim. Um mar revolto. Quem não tem fé balança e é agitado conforme a maré. Mas quem tem fé está estabelecido sobre uma âncora que torna você firme a qualquer tipo de ondulação, qualquer tipo de tempestade, que pode sim te balançar, mas nunca vai tirar sua firmeza. E não pense que Deus irá atender àquele que duvida, àquele que não confia nele. E por fim, Tiago vai dizendo, olha, essa perseverança que é decorrente da provação, serve para que você esteja pronto para as próximas provações. Note que no versículo 2 o Tiago fala, tenha por grande alegria passar por provações, porque a provação gera perseverança. E no versículo 12 vai dizer que a perseverança é para a provação, ou seja, é uma cadeia que vai se prolongando, vai continuando ao longo da nossa vida. A provação, que é fruto de uma provação de hoje, ela é instrumento para nós vencermos a próxima e assim por diante, com a finalidade última, e eu quero encerrar com essa mensagem, que não adianta nós termos esperança, que não adianta nós termos fé, que não adianta nós termos integridade no nosso coração, que não adianta nada nós chegarmos a um grau de maturidade se a nossa existência estiver restrita apenas a esse mundo, a esse século, a esse tempo. É nesse sentido que Tiago diz, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A finalidade principal de Deus, por meio das provações, é que nós sejamos aprovados. E não existe ninguém que queira a nossa aprovação mais do que o nosso próprio Pai. Ele nos coloca justamente na fornalha para que nós possamos sair como ouro puríssimo refinado e para que possamos receber, enfim, a nossa recompensa em glória, que é a coroa da vida. Apocalipse diz, seja fiel até a morte, que te darei a coroa da vida. Coroa é símbolo de recompensa. Hoje podemos passar por apertos, hoje podemos passar por momentos de privação, mas sigamos confiando em Deus. Sigamos pedindo e recebendo sabedoria de Deus para nós podermos vencer esses momentos. Que podemos ter sabedoria para discernir os tempos maus que nós estamos vivendo, sem nunca perder o foco no nosso destino, que não é essa criação, mas a nova, que um dia será descortinado diante dos nossos olhos, quando Jesus, o resto do juiz, vier para julgar os vivos e os mortos. Diante de tanta calamidade, diante de amigos próximos que estão sendo afligidos pela Covid, diante do nosso colega, nosso amado irmão Isaac, que está no hospital, e dia e noite nós estamos orando e clamando pela vida dele, com o coração angustiado, mas com o coração confiante de que Deus tem o melhor a fazer. Que todos nós possamos nos sentir privilegiados e ter a alegria santa dentro do nosso coração, porque por meio das provações Deus tem um plano de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E esse é o objetivo da nossa vida, porque se não fosse isso, nós não poderíamos ser chamados de cristãos. Será que dessa situação toda nós vamos sair mais parecidos com Jesus ou menos parecidos com Ele? Eis a questão que depois da pandemia nós podemos sentar tomando um bom café presencialmente para colocarmos nas balanças qual que foi o resultado de tudo isso. Sigamos confiando em Deus, sigamos crendo na sua provisão e clamando ao Senhor por misericórdia nesses tempos tão difíceis. Que Deus te abençoe. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.